Ok, você já descansou, levante-se novamente, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Bom que te mantenha acordado e vivo. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler o verso 12 e o verso 14. Diz assim o evangelista: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu repito, vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela alegria da liberdade. Pai, nós oramos por aqueles irmãos queridos que estão nesta hora voltando do feriado. Traga-os em paz e proteção, Senhor. Que tenham tido um tempo bom e que o Senhor possa também livrá-los de todo o mal da estrada, acidentes, da tua paz e bênção sobre os nossos irmãos. Abençoe também as nossas crianças nesta hora que recebem boas notícias. Abençoe cada professor e professora. E que as boas notícias transformem também as nossas crianças. E agora, Senhor, abre o nosso entendimento e fale conosco, pois entregamos também este momento em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. No livro de sabedoria da Bíblia, Provérbios, nós lemos algumas frases de muita força e impacto, principalmente sobre o tema amizade. Eu peguei aqui dois bem conhecidos. O primeiro: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. O texto está dizendo: o amigo, por sempre amar, por ter o amor verdadeiro. E quando falamos do amor verdadeiro, você tem que sempre interpretá-lo como o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo sofre e o amor que tudo suporta. Por ter o amor verdadeiro, ele continua amando. Ele continua amando o amigo em qualquer circunstância. Então ele tem um amor verdadeiro e ele ama em todo momento com este amor verdadeiro, mas quando chega a adversidade na vida do outro, quando o outro sente aquilo que não gostaria de sentir, mas que tem que enfrentar, o inesperado, o amigo, se aproxima ainda mais. Ele se torna nessa hora como se fosse filho do mesmo sangue. Por isso que ele, no segundo texto, é um irmão na adversidade. Nós também lemos em outro texto de Provérbios, um outro verso extremamente conhecido que diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado ou mais chegado que um irmão. O primeiro é Provérbios 17, o outro é em 18, caso você queira ler em casa. Muitos aqui não significam todos que eu preciso. Ter muitos aqui não significa que eu tenho tudo naquele grupo, mas que dentro deste grupo que tenho de muitos, dentro desses muitos relacionamentos, existem aqueles que são mais próximos. E que são mais próximos do que os meus irmãos de sangue. Que são mais próximos daqueles que deveriam ser simplesmente e ter a amizade porque tem um laço sanguíneo, porque tem um laço familiar. E com esse tema em mente, eu quero te perguntar: você já parou para pensar quais são as diferenças entre amigos e irmãos? Eu não me refiro aqui inicialmente a irmãos de sangue, mas eu me refiro a irmãos da raça humana. E eu incluo também nesses irmãos da raça humana, irmãos da fé. Sendo assim, eu tenho irmãos, eu tenho amigos. Talvez eu tenha mais irmãos do que amigos.
Ou talvez, por causa das minhas limitações, eu sinta que tenha mais amigos do que irmãos. Cada um aqui representa um caso desse. O apóstolo Paulo, quando fala sobre esse tema, ele escrevendo para os romanos, ele disse o seguinte, que a vontade de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho, sejamos como Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito, perceba isso, entre muitos irmãos. Para o apóstolo Paulo, Jesus é o primeiro, e nós, juntamente com Jesus, representamos essa família. Ele, o unigênito Filho, o primogênito, nós como irmãos de Jesus. Agora, Jesus parece que pensa um pouco diferente de Paulo. Jesus preferiu chamar os seus discípulos, não de irmãos, mas Jesus preferiu chamá-los de amigos. Eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus prefere dizer, discípulos, vocês de perto, são meus amigos. E a razão que ele dá para essa amizade é porque Jesus revelou aos seus amigos tudo aquilo que o Pai revelou a ele. Porque Jesus revelou aos seus amigos o que ele é, o que ele fez. Revelou fazendo, revelou falando, revelou prometendo, revelou realizando ali na frente de todo mundo. Mas vem a pergunta então, devemos ser amigos, devemos ser irmãos? Devo eu ser um amigo ou devo eu ser um irmão? O que eu devo ter? Devo eu ter um amigo ou devo eu ter um irmão? Ou eu devo ser amigo e irmão de todos e devo ter amigos e irmãos? Essas perguntas que nós vamos refletir nesta noite. E eu começo então com algumas definições sobre estes amigos. Amigos não são necessariamente aqueles que refletem o que você é. Nós temos muitas opiniões, essas opiniões aparecem nos círculos das amizades, aparecem em alguns laudos, alguns artigos de que o ser humano escolhe uma amizade a partir daquilo que ele é. Ele é da seguinte forma e ele tem algumas tendências, uma personalidade, e ele procura alguém que seja similar a ele, que tenha um gosto parecido, que tenha a mesma linguagem, de preferência que tenha vivido um background similar, um passado compatível, que tenha inclusive no nosso meio a mesma fé, que tenham com que conversar, que tenham já no nosso meio o evangeliquez. E eu creio que sim, muitas das amizades acontecem com esses elementos, que são elementos aproximadores. Eu encontro alguém que tem características similares às minhas, então há um alinhamento natural, porque rapidamente a conversa flui. Rapidamente nós temos um tema, eu conto as minhas experiências, você conta a sua, isso vai nos unindo, nós temos ideias, passados, presente, até mesmo às vezes um futuro, uma similaridade para onde estamos indo, e isso sim alinha naturalmente pessoas. Mas eu não acredito que este seja o único caminho, e eu quero dizer aqui que seja esse o único pré-requisito para eu desenvolver uma amizade. Porque amizades são feitas, amizades são firmadas, amizades nascem às vezes com pessoas completamente opostas, com pessoas extremamente diferentes, com pessoas que não viveram mundos similares, mas com pessoas que viveram mundos muito antagônicos entre si, mas de repente aparece na sua vida alguém, e este alguém você percebe que traz tudo aquilo que você não teve. E tudo aquilo que você não teve, obviamente, te enriquece. Me enriquece, expande os meus horizontes, me fazem prestar atenção em outras características que eu não sabia nem que existia. Me expõe a outras realidades, gerando em nós novas aquisições. Eu tenho uma amizade com um padre e ele disse para mim assim, olha, a nossa amizade é um grande milagre. Quando ele disse isso a primeira vez, eu disse, por quê? Ele diz, porque eu cresci com a seguinte informação, se um evangélico bater na sua porta, jogue um caldeirão de água quente nele, porque ele não tem boas intenções.
E ele confessou para mim, a gente morreu de rir. Eu falei, você não está esquentando água aí não, né? Foi logo no início a conversa, quando ele já viu que eu não tinha nenhum problema nessa amizade, ficamos amigos, hoje somos irmãos, hoje somos amigos. Então, gente que tem qualquer meio, e como eu aprendi com ele, e como eu aprendi com a experiência dele, e como eu aprendo quando nós sentamos e conversamos e abrimos o nosso coração, eu conto a minha realidade, ele conta da dele, eu conto os meus dramas, ele conta do dele. É muito engraçado, porque é um canal livre. Ele fala tudo aquilo que ele quer descer a lenha e não pode falar para os superiores dele, eu falo tudo aquilo que eu quero descer a lenha e ele não vai falar para os meus superiores, então fica tudo em paz, é uma delícia. Porque a diferença dos mundos, do universo dele, permite que a gente tenha essa amizade. Então, por isso, não acredito que eu não possa desenvolver uma amizade com outro de um mundo diferente, seja pouco diferente ou seja muito diferente. Na verdade, a pluralidade, ela enriquece o ser humano. E, de repente, então, nesse processo, o amor vai nascendo, e da irmandade pode nascer grandes e tenras amizades. E a amizade, então, depende de convívio. Depois que ela venceu essa barreira, eu me abro para aquele que eu tenho características similares, eu me abro para aquele que é bem diferente de mim. Mas vencido esse momento, as amizades, para elas crescerem, elas dependem de convívio, elas dependem de tempo e espaço que permita eu chorar, eu sorrir, que permita eu vivenciar um momento com você, para que você me conheça em várias estações da vida, não só aquela que me faz dizer oi, dizer tchau, oi, tchau, mas quando eu abro o meu coração. Amizades precisam de tempo para que eu e você, para que possamos falar, para que também tenhamos tempo para ouvir, que tenhamos tempo inclusive, e aqui é um bom nível de amizade, quando atingimos a possibilidade de ficar em silêncio e nada dizer. E é silêncio por silêncio. Porque eu não tenho que encher linguiça, eu não tenho que encher o espaço do silêncio, ele, ela me conhece, já entende quem eu sou, então também se eu estiver mal, eu não vou falar nada, e a amizade compreende e abraça também essa possibilidade do silêncio. Mas e os irmãos? Principalmente na fé, nós usamos muito este rótulo, nós chamamos irmãos em Cristo, nós nos referimos do púlpito para a igreja como irmãos e irmãs. Você conhece alguém e de repente você fala da sua fé, então nós somos irmãos, e dá a mão, e tem esse relacionamento. Mas eu acredito que nossos irmãos, que o meu reconhecimento dos irmãos devem ir além daqueles que professam a mesma fé. Eu creio que os meus irmãos são todos os seres humanos, filhos da mesma raça, filhos da humanidade, filhos de Eva, gente presente em todo o globo, irmãos que neles estão incluídos gente que tem a mesma nacionalidade que eu, que tem o mesmo credo que eu, e gente que não tem nenhuma nacionalidade que tenho, que vem de uma outra cultura, de uma outra vida, de uma outra educação, de outras realidades, crentes, ateus, sejam eles quem forem, gente que talvez tenha uma unidade com o meu credo, gente que destoe do meu credo, gente que concorda comigo com um monte de coisas que eu falo, e gente que discorda de mim. Os meus irmãos são todos os da raça humana, irmãos de perto, irmãos de longe, irmãos que estão talvez nesse momento sofrendo, como oramos aqui, lá, com todo esse drama dos furacões, irmãos, gente. Irmãos que foram tratados por Jesus com amor. Jesus tratava todos como irmãos. Jesus não negava o seu amor a um outro ser da raça humana. Mas Jesus tratava outros como amigos. Jesus tinha discussões com os fariseus, vocês se lembram disso? Discussões com as seitas religiosas da época. Às vezes você vê verdadeiros arranca-rabos ali entre o que Jesus falava e o que eles faziam, entre como Jesus interpretava a lei.
Jesus chega a dizer: olha, vocês comem um mosquito, mas vocês engolem camelos. Deixando claro a discordância em alguns temas, mas este mesmo Jesus que briga com fariseus é o mesmo Jesus que, quando tem uma chance, se assenta com um príncipe dos judeus chamado Nicodemos e tem uma conversa de salvação com eles. Conversa na qual nós obtivemos um dos versos que mais amamos, que é: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Textos da conversa com o fariseu, onde ele fala sobre o novo nascimento, que não é voltar à barriga, mas é nascer de novo, é ter a vida mudada. Então Jesus tratava todos como irmãos. Jesus, sendo Deus encarnado, tratava todos como irmãos, mas alguns como amigos. Você lembra daquela ocasião quando um jovem se aproxima a ele, chega: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: olha, se você quer ter a vida eterna, fácil, você obedeça os mandamentos. E a pergunta é: quais então, Jesus? Só para ter certeza que a nossa interpretação é a mesma. E Jesus fala para ele: olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses aqui são os básicos. Fez esse, Jesus está dizendo, vida eterna está garantida para você. Perceba que interessante, Jesus não olha para ele e diz: aceite Jesus no seu coração, diga: mão, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus olha para ele e diz: obedeça aos mandamentos. É interessante. E aí o jovem olha para ele e tem uma coragem fantástica, que eu não tenho. Ele diz: eu obedeço a tudo isso. Eu obedeço a tudo. E Jesus não retruca com ele, fala: seu mentiroso, safado, ontem você desonrou seus pais, você não amou seu próximo como a você mesmo. Jesus não leva a conversa. Mas ele pergunta: o que me falta ainda? Porque isso eu faço. E Jesus responde: olha, não tem problema, então se você faz tudo isso, e nós não vamos conversar sobre isso, se você quer ser perfeito, falta um detalhezinho: vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois você venha e siga-me. Se Jesus falasse isso para a gente hoje: venda tudo, você está trabalhando, o contrário da sua oração, porque nós oramos para Deus nos prosperar, nós oramos por dinheiro, nós oramos por mais, não é? Ou sou só eu que oro por isso? Se for, me perdoe, irmãos, vocês são muito santos e eu um tremendo pecador. Mas ele fala: é isso, essa é a história, e o texto termina: olha, o jovem fica triste e cai fora. Ele fica triste, ele mostra um certo, não vai dar. Jesus o convidou para ser seu amigo. Jesus o convidou para ser amigo, mas ele preferiu ser só irmão. Ele preferiu ficar dentro de um coletivo distante, e nesse coletivo distante, nesse coletivo de muita gente, ele tem uma história para contar. Olha, um dia eu encontrei com Jesus, deu quase certo o relacionamento, ficou namoro, amizade, porque namoro não vai dar. E uma amizade bem distante, assim, eu sou mais um entre muitos irmãos. E chegamos no texto que lemos, quando Jesus ensina-nos que não somente podemos discernir a extensão, o tamanho da amizade, que Ele nos convida, mas Ele nos convoca para viver a realidade que Ele viveu. O meu mandamento é esse: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eles ordenam. Primeiramente, amemos a todos. Primeiramente, como Ele amou, nós devemos incluir a todos, sem favoritismos, os irmãos e os amigos. Na nossa sociedade, nós estamos vivendo verdadeiros dramas de transformação que vai para todos os níveis, e você sabe bem disso. Que vai do corrupto ao drama do gênero, ao drama das opções de orientação sexual, todos os dramas que vão crescer e crescer e crescer cada vez mais. E é muito chato.
ver às vezes se levantando grupos que parecem que pegam uma espada embanhada e quer matar todo aquele que é diferente. Quando eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Jesus não lidava com o pecador dizendo: "Oh, querido, que lindo seu pecado, né? Que bom." Mas Jesus jamais fechava os seus braços. Então eu não tenho que ter como primeiro ato rejeição do diferente. Eu tenho que ter coragem em seguir o Mestre e amar, seja lá quem for o pecador. Jesus olha para a prostituta e Jesus abraça, e Jesus chega perto, e Jesus causa libertação. Jesus olha para um ladrão safado chamado Zaqueu e não fala que Deus tenha misericórdia de ti, seu bandido, encontraram no seu apartamento muito dinheiro, vá devolver. Ele olha para ele e fala: "Eu quero comer com você." Eu fico imaginando o que os religiosos não falaram aquele dia: Jesus está precisando de dinheiro. Ele vai lá falar com ele, porque deve estar mal ali os discípulos, então uma conversinha com Zaqueu, um almoço, um jantar, Zaqueu dá uma ajudada. É lógico que Jesus quer isso, gente. Jesus e a prostituta, esse Jesus vai aprontar, não é possível. Ninguém tem, quem não tem pecado que atire a primeira prova, todo mundo vai embora. Jesus, o senhor quer ficar sozinho com a prostituta? Coisas fáceis de imaginar, meus irmãos. Qualquer um de nós faríamos esse tipo de ideia. Jesus sozinho com uma mulher renegada de Samaria. Jesus, por que não esperou a gente? Por que não falou: mulher, espera um pouquinho, daqui a pouco chegam os discípulos aqui, eles são muito espirituais, então nós conversaremos com você sobre a montanha que deve adorar, Gerezim ou Monte Moriá, Sião ou a crença dos samaritanos. Não, vai tocando a conversa. Vai tocando a conversa, porque Ele ama a todos. Não quer dizer, repito, que Ele concorde, mas quer dizer que Ele é amor, e amor que se manifesta para todo mundo. Ele tem o maior amor que se entrega, inclusive, pelos seus amigos, e entregam por aqueles, inclusive, que disseram para Ele: Senhor, nós estaremos sempre juntos, e que o abandonaram. Ele dá a sua vida por gente que fala: não, eu vou contigo até o fim, e que foge e que nega. Ele dá a sua vida para pessoas que continuam ainda ao passar da história dizendo: Senhor, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, um dia eu quero, um dia não. E Ele fez o que fez. Ele não fica frustrado por ter amado. Ele não se arrepende e fala: agora então eu vou descer a terra e vou acabar com todo mundo, porque ninguém devolveu o amor que eu dei. Ou você acha que algum de nós aqui consegue retribuir o amor que Ele nos dá e o amor que Ele nos ama? Nenhum de nós consegue, nem o mais nobre que nós chamamos servo de Deus. Não tem jeito, porque somos gente. Jesus amou a todos os irmãos que Ele encontrou, irmãos da raça humana, dos menos piores aos terríveis, e aqueles que são um pouquinho, mais ou menos. Aos religiosos, aos hipócritas, aos verdadeiros israelitas, aos ladrões, inclusive o ladrão condenado. O ladrão que nós não sabemos o crime, mas que do lado dele ele olha para o cara e fala: hoje. Você já pensou se o ladrão condenado fosse um Hitler? Se o ladrão condenado fosse aquele que eu não quero encontrar no céu? Não, esse não, Senhor, esse não. Por favor, esse não. Jesus olha para ele: é hoje. Hoje está tudo pacificado, porque eu te amo. Porque teve palavra de graça no teu coração que disse: lembra de mim, Senhor, lembra da minha desgraça. E ele fala: lembro, hoje mesmo você estará comigo. Jesus amou a todos os seus amigos também, não só os seus irmãos.
Os seus amigos, aqueles que andaram com ele por 3 anos, ele deu o que tinha por eles, ele ensinou com paciência, ele ensinou com amor, deu o seu ensino diário, e esses deixaram sozinho na hora da morte. Mas ao ressuscitar, ele pensa nos seus amigos e manda na mensagem ecoar: corra e diga para os meus amigos que eu ressuscitei. Corra que eu vou para Galileia encontrá-los. Eu estou vivo. Ele voltou para os seus amigos, para que estes, seus amigos, fossem atrás de todos os irmãos espalhados pela terra. Que nós, os que nos auto-identificamos como amigos de Deus, cantamos isso hoje: eu sou amigo de Deus. Que nós tenhamos a missão de ir atrás dos muitos irmãos anunciando: o primogênito vive, o primogênito vive. Meu profundo desejo é que Deus nessa noite abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para nós amarmos os amigos e os irmãos. Mas que sejamos do Senhor amigo, que sejamos do Senhor gente próxima dEle. Portanto, meus irmãos, não perca chances de crescer na amizade com Ele, obedecendo a sua palavra. E não perca a chance de crescer na amizade que abençoa você, pois rico é quem tem amigos. Rico é quem tem amigos. Cresça nas amizades e não perca a chance também de crescer no amor, amando aqueles que precisam mais da minha parcela de amor. Gente que é diferente, os meus irmãos, os seus irmãos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e que esteja e que estão e que sempre estarão clamando por alguém para abraçá-los, para dizer: a sua diferença não nos separa, pois eu, como amigo de Deus, represento aquele que amou a todos, amou a todos. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Quem são os seus amigos? Quem são aqueles que têm abençoado a sua vida? Eu queria te encorajar para você nessa hora orar pelos seus amigos. E eu queria te encorajar a orar por todos os irmãos. Dizer: obrigado, Senhor, por aquele que o Senhor tem colocado próximo de mim e que aquece a minha alma. E me ajude, Senhor, para aqueles que nem sempre aquecem a minha alma, que eu tenho vontade de matar às vezes, mas me ajude, Senhor, me ajude. Porque eu preciso amar. Sou chamado para amar. Vamos orar? Sim, Senhor. O seu exemplo é chocante. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida em favor dos seus amigos. O Senhor fez isso. Nós nunca chegaremos nesse nível, porque o seu nível é o nível de um ser perfeito, sem pecado, que deu a sua vida por gente pecadora como eu. Mas eu quero, Senhor, te pedir, te implorar: ajuda-nos, Deus, a aproveitar a possibilidade que o Senhor nos deu, nos chamando de amigos. Nós queremos ser, sim, Senhor, estes amigos teus, que vivem em comunhão, que ouvem as primeiras notícias, desde a ressurreição até aquilo que o Senhor quer fazer através de nós no mundo. Nós queremos ouvir a sua voz ecoar, dizendo tudo aquilo que nós devemos fazer. Sim, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou de amigos primeiro. Mas nós queremos orar também pelas nossas amizades, por aqueles que acrescentam a nossa vida. E agora, meu irmão, minha irmã, fale aos céus o nome dos seus amigos. Coloque a bênção de Deus sobre eles, clame sobre eles. Sim, Senhor, nós apresentamos os nossos amigos a Ti e pedimos a Sua graça.
o seu poder, a sua bênção, o seu conforto, o seu cuidado, o seu trato de carinho sobre os nossos amigos, Senhor. Abençoe-os, recompense-os, restaure-os, faça-os crescer à semelhança de Jesus e não à semelhança de quem não quer andar com Cristo. Nós também clamamos por nossos irmãos, Senhor, os de perto e os de longe, para estes que representam aquilo que nós não gostamos, não aceitamos, mas eu te suplico, dá-nos um amor que encubra a multidão de pecados, e que o amor vença, que o amor seja o terreno da proclamação, da libertação que existe em Cristo, para qualquer drama que o ser humano enfrente. Em nome de Jesus, Deus, faz-nos crescer, porque o Senhor tem nos abençoado com amigos, com famílias, com muitos irmãos. E nós queremos ser gratos a Ti esta noite e pedir: ajude-nos na missão de ser amigo, de ter amigo, de ser irmão, de ter irmãos e de ser, acima de tudo, amigo de Deus. Em nome de Jesus.